Bom dia, doutores, doutoras. Satisfação em estar com vocês em mais uma aula. Obrigado a todos aí pela paciência, permanecendo firmes e fortes. Nosso quarto round, né? Já é 10h25, 10h26. Estamos juntos aí desde as 8, né? Pessoal, então eu vou compartilhar minha tela com vocês novamente. E nós vamos falar agora, rapidamente, é uma aula rápida até, finalizando aí o nosso processo, né? Finalizando a terceira fase do processo, que é a fase instrutória, e aí ficamos para sábado, neste sábado agora às 14 horas, falar sobre sentença, né? Fase decisória e sobre recursos, tá bom? Então, finalizando o nosso semestre com chave de ouro. Tá? Sobre a audiência de instrução e julgamento, nós temos algumas considerações que estão lá no artigo 358 e seguintes. Tá? Nós já estudamos o que é prova, nós já estudamos os meios de prova, né? As provas em espécie, ônus da prova, prova emprestada. Agora nós vamos ver como que isso é aplicado dentro do processo, né? Vai ocorrer, em via de regra, uma audiência de instrução, né? Quando necessária a produção de provas orais. Se não houver necessidade de nenhuma prova oral, o juiz vai receber as provas documentais, por exemplo, até uma perícia que foi realizada, né? E vai o quê? E já vai determinar o processo concluído para a sentença. Porque se não tem o depoimento das partes, não tem pedido de oitiva de testemunhas e o perito não precisa ser ouvido pessoalmente, não há o porquê ter audiência de instrução. Tudo bem? Não há o porquê ser colhido provas orais. Tá? Mas vamos imaginar que não. Neste caso específico aqui, as partes querem falar no processo, querem que sejam ouvidas testemunhas, então a audiência vai acontecer. Tá? Quando o juiz, lá na terceira fase do processo, realizar o último ato, que é o saneamento, né, na segunda fase, o saneamento, ele já vai marcar a audiência de instrução. Ele vai marcar no dia tal, tal hora vai ser a audiência. Beleza. No dia tal, a tal hora, né, antes estabelecida pelo magistrado, vai ocorrer o apregoamento das partes. O que é isso, professor? Apregoar. O servidor, né, do gabinete do magistrado vai lá no corredor do fórum e vai ler em voz alta o nome das partes e convidá-las a adentrar a sala de audiência, que a audiência vai iniciar. Ok? Então, vai lá. Silvio Rosa, não sei o que, fulano de tal, Marcelo Suzuki, Paulo Antunes, processo número tal, 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 isso, aquilo, advogado fulano, ciclano, favor comparecer à sala de audiência. Ou seja, a audiência vai começar. Ok? Então, obrigatoriamente tem que ocorrer o juiz vai determinar que ocorra este apregoamento, né? Para que as partes saibam que a audiência vai iniciar. Tudo bem? Instalada a audiência, o que o juiz tem que fazer? Tem que tentar conciliar as partes, independentemente se já tinha ocorrido outros meios de acordo antes. Então, o juiz iniciou as partes, todo mundo sentou, tudo bonitinho, e o juiz fala, doutores, não há interesse, as partes têm interesse em conciliar, não existe alguma possibilidade de acordo, eu estou vendo aqui que a circunstância versa sobre um acidente de trânsito, e me parece que alguns pontos já estão até mesmo bem delimitados entre as partes, então não seria o caso de vocês chegarem a um acordo. Então, o juiz, o que ele vai fazer? Ele vai tentar buscar, vai tentar trabalhar dentro dessa início da audiência de instrução, uma tentativa de acordo. E muitas vezes é possível que isso chegue, tá, pessoal? Já ocorreu circunstâncias em que na audiência de instrução as partes chegaram a um denominador, tá? Ocorreram conosco aqui várias circunstâncias, não foi nenhuma nem outra, não. O juiz, ele tem um poder de polícia dentro da audiência, pessoal. Ok? Ele tem o dever de exigir que as partes mantenham a ordem, o decoro, né? Pessoal, manter a ordem e o decoro significa o seguinte, manter a urbanidade, tá? Essa é a palavra de ordem dentro de uma audiência, urbanidade, respeito, não ficar chacotando, não ficar com cara de snob,
Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Parece criança, né? Eu já vi audiência em que a parte ficou lá toda, parte advogado, sem qualquer respeito com o colega, né? Com qualquer respeito à parte contrária, com o colega. E não é isso que se espera, tá? Se espera que as partes tenham ali um respeito, tenham ali uma urbanidade, saibam que é um processo que, por mais que eles estão litigando, eles são obrigados a manter, sim, um respeito, um decoro, uma ordem dentro do processo, agir, se comportar de forma devida, em especial os advogados, pessoal, pelo amor de Deus. Você entrar no processo e ver o advogado com um snob, agindo de forma indevida, é muito feio. Chega a ser vergonhoso. Tá? O juiz ele pode ainda requisitar a força policial quando necessário. Né? A parte começou a se exaltar, o juiz pediu para a parte calmar, parar. A parte não parou, não calmou, o trem está evoluindo. Polícia, chama a polícia e manda prender o cara. Tá muito nervoso, né? Olha lá, tratar com urbanidade as partes, os advogados, Ministério Público, Defensoria e qualquer pessoa que participe do processo. Então o juiz ele tem o dever de exigir essa urbanidade, este respeito entre as partes durante o processo. Tá? E por fim, registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Tá? Então tudo aquilo que foi pedido, solicitado, ele tem o dever de cumprir, né, de registro, muito embora ele possa até indeferir. Ah, doutor, não vai indeferir. Ok, mas conste em ato, doutor. Conste em ato. Eu tenho meu direito de constar em ato porque o processo não para no senhor. Talvez isso não é importante na visão do senhor, mas no tribunal ele pode entender de forma diversa. Então eu quero que seja que conste em ato. Olha lá. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Então, ocorreu a audiência, tem acordo? Não, doutor, não tem acordo, tá? Então, beleza, então vamos iniciar a instrução. Como é que vai acontecer, professor? Primeiro, olha quem é ouvido primeiro. O perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos e esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477. Caso não respondidos anteriormente por escrito. Então, veja, o perito somente vai ser ouvido se ele não apresentou o laudo pericial antes. Se ele já apresentou o laudo pericial, respondendo todas as dúvidas, ele não tem que ser ouvido em audiência. Por quê? Porque tudo que precisa ser dito já está escrito. Entenderam? Então, vou ser bem sério para vocês. É muito, mas muito raro mesmo o perito ser ouvido em audiência. Em verdade, eu nunca vi. Eu nunca vi na prática. Por quê? Todos os casos em que vi, o perito apresentou o laudo e aí, com base no laudo, nós debatemos em audiência. Mas não que ele foi ouvido pessoalmente. Tá? Inclusive, pessoal, sobre a perícia, fazendo um adendo aqui, foi solicitada uma perícia, foi feita. As partes fizeram vários quesitos, o juiz respondeu, mas o juiz entendeu, o perito respondeu, mas o juiz entendeu que a perícia não está muito bem feita, que existem algumas omissões, algumas negligências, enfim, e ele quer que seja realizada uma nova perícia. Pode? Pode. Ele pode realizar, pode requerer sim a realização de uma segunda perícia para eventuais esclarecimentos que não tenham ocorrido ainda. Tá? Professor, e aí? Ouviu o perito? Como é que é agora? Inciso 2. O autor e em seguida o réu que prestarão depoimentos pessoais. Então o juiz vai chamar o autor e falar, autor, senta aqui, ó. O senhor tem que olhar para mim, não pode olhar para o seu advogado. Quem faz as perguntas sou eu inicialmente, depois eu vou passar para os seus advogados fazerem, ok? Ok. E aí ele vai realizar as perguntas, as dúvidas. E assim por diante. No momento, nós falamos até na aula anterior, no momento em que o autor está sendo ouvido, o réu tem que sair da audiência. Tem que sair, ele não pode ficar dentro. Ah, professor, por quê? Porque ele não pode estar em vantagem, né? Ele vai saber tudo que o autor disse, ele pode depois contradizer tudo aquilo. Então, por esse motivo, até eu falei na aula anterior, que eu não acho justo, né? Porque viola o preceito legal, viola o princípio da legalidade, a realização de audiência de instrução por videoconferência. Por quê? Porque não traz a lisura necessária. Quem me garante que o réu não está ouvindo o que o autor está dizendo, né? Então, ou que uma testemunha não está ouvindo o que a outra está dizendo, pior ainda, né? Pior ainda. Então, isso não é permitido. 3. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Mas, professor, por que primeiro as testemunhas do autor e do réu?
Pessoal, o princípio do contraditório para a defesa, né? Primeiro o autor acusa e o réu depois tem o direito a se defender. Tá? Então, é justamente isso que acontece na audiência. Primeiro o perito, professor, o perito já apresentou laudo, vai ter que ser ouvido? Não. Então vai ser ouvido o autor, depois o réu, depois as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Ok? Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito os assistentes, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados do Ministério Público intervir ou apartear sem a licença do juiz. Então, as partes estão falando, é seu dever, como advogado, membro do Ministério Público ou defensor público, ficar quieto. Deixa ele falar. Ah, professor, ele está mentindo, mas é um absurdo. Deixa ele falar, está tudo sendo lavrado em ata. Inclusive, hoje as audiências, a maioria estão sendo gravadas. Está tudo gravado. Ele está mentindo, não tem problema. Deixa ele prosseguir. Não, professor, mas é uma circunstância importante que eu intervenha. Ok, então você vai falar, excelência, pela ordem. Essa palavra que você vai utilizar, né? Essas duas palavras. Pela ordem, excelência, pela ordem. O juiz, opa, algo urgente, algo que realmente precisa da minha atenção. O que foi, doutor? Não, doutor, excelência, a testemunha está falando isso, mas está ofendendo a honra, ou a circunstância que ele está trazendo não tem nada a ver com os fatos, não é desse processo. Eu quero que ele, por favor, não faça mais isso, ou fale de outra forma, enfim. Ah, legal, ok, doutor, vou acolher o seu pedido. Por favor, senhor, olha, se atenha aos fatos, ok? Tranquilos? Então tem que tomar sempre esse cuidado. Ah, professor, mas estou com bastante dúvidas, eu tenho várias perguntas. Vai anotando tudo. Vai anotando, quando for a sua vez de falar, você faz essas perguntas e ele vai ter que responder. Beleza? Tranquilos? A audiência poderá ser adiada por alguns requisitos. Primeiro, por convenção das partes, tá? Apesar que os juízes odeiam isso. É muito comum você pedir a redesignação e o juiz achar isso uma afronta, né? Em algumas circunstâncias, até mesmo já determinar o processo concluso para sentença, tá? O que também é uma afronta ao nosso direito, porque tá aí, a lei autoriza, né? 2. Se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Exemplo, a testemunha. Lembra que a testemunha que nós falamos na aula anterior, se ela não comparecer, mesmo sendo devidamente intimada, né, carta convite, se ela não comparecer, eu posso pedir, né, e se for por motivo justificado ainda, dela, tô doente, né, tô de atestado, opa, legal. Então eu vou pedir a redesignação dessa audiência para uma nova data, tá? Então a audiência vai ser adiada. 3. Por atraso injustificado do seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Então veja, pessoal, se a audiência atrasar mais de 30 minutos para começar, você pode simplesmente ir embora juntamente com as suas testemunhas, mas antes disso você vai ter que ir lá na secretaria da vara e pedir para que seja certificado que já se passaram mais de 30 minutos e que o magistrado não iniciou a audiência por motivo injustificado, por atraso injustificado. Exemplo, a audiência era para iniciar 8 horas. O magistrado chega no fórum às 9 horas da manhã, ele atrasa. E aí, professor, tem que ficar lá até às 9? Não. Ok? Porque é um atraso teoricamente injustificado e você não tem obrigação de ficar aguardando. Agora, vamos lá. A audiência é das 9h30. Ok? Das 9h30, mas ela está começando às 10h30. Aí você vai perguntar, professor, mas por que atrasou uma hora? Porque a audiência anterior atrasou uma hora. É um motivo justificado? É. Se a audiência anterior atrasou, você não pode pedir o adiamento dessa audiência, tem que ficar lá, tem que aguardar. Que é o que na maioria das vezes acontece, tá? Então, na maioria das vezes acaba atrasando a audiência anterior, porque eles acabam marcando uma audiência em cima da outra, né? Na prática, acaba marcando ali com 30 minutos, em alguns casos no máximo uma hora. E já ocorreu audiência conosco, por exemplo, de 4, 5 horas de audiência, tá? Muitas testemunhas e tal. E aí, professor? E aí que as audiências seguintes acabaram atrasando também, tá? Eu já vi situações que colegas, comigo ocorreu uma vez só, foi inclusive na Justiça do Trabalho, em que eu saí da audiência, começou, era acho que
3 horas, nós saímos, e aí atrasaram todas as outras. Eu fui sair da Justiça do Trabalho, acho que já era 7h30, 8 horas da noite. Tá? Mas acontece, eu já vi colegas que saíram de audiência do fórum 9 horas da noite, 9h30, tá? Então, muitas vezes o juiz ele não redesigna, ele fala, olha, doutor, isso é para aguardar que a audiência vai ocorrer hoje. Tá? Mas aí é o que deve prevalecer o bom senso, né? Se o magistrado ele tem agenda, que ele redesigne e marque isso para uma nova data, né? Olha lá, o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e não sendo, o juiz procederá à instrução, tá? Então, ele vai ter que comprovar se realmente alguma das partes faltou e por quê, e aí pediu adiamento. Parágrafo 2º. O juiz poderá dispensar a produção de provas requeridas pelas partes, cujo advogado ou defensor não tenha comparecido à audiência, aplicando essa mesma regra ao Ministério Público. Então, eu fui lá e pedi a oitiva de uma testemunha, mas eu não compareço à audiência. O juiz não vai ouvir testemunha, você não está lá. Ok? Tranquilos? Parágrafo 3º. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Então, o juiz vai verificar qual foi o custo desse adiamento e quem deu causa vai ter que pagar isso. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, de ofício a requerimento das partes, determinará a intimação dos advogados para a ciência de nova designação. Então, ocorreu, o juiz trouxe a data para antes, né, antecipou, ou ele adiou, ou seja, ele redesignou a data, a audiência para uma data futura, obrigatoriamente ele tem que intimar as partes dessa nova data, tá? E aí chegamos aqui no 364, isso que é muito importante. Depois vocês passam o marca-texto. Óbvio que tudo que eu disse é importante, mas isso aqui mais. Acabou a instrução, professor. O autor foi ouvido, o réu foi ouvido, as testemunhas do autor foram ouvidas, as testemunhas do réu foram ouvidas. E aí, o que acontece? Acontece que a audiência está para finalizar e o juiz, então, precisa dar cabo, né? Precisa realizar os atos finais para que o processo acabe. E esses atos finais ocorrem o que chamamos de alegações finais. Então, se você quiser escrever do lado do artigo 364, você pode escrever alegações finais. Olha lá, fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for de sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Então, veja, acabou a audiência, você terá a oportunidade de fazer um apanhado geral do processo, obviamente levando-se em consideração as provas colhidas na audiência de instrução, tudo aquilo que for favorável ao seu cliente, foi favorável à parte, você vai agora enaltecer essas provas para ajudar o juiz no seu convencimento. Tudo bem? E você vai ter o prazo de 20 minutos, prorrogados por mais 10 minutos, para convencer o juiz disso. Tudo bem? Isso se chama alegações finais. Com excelência, MM juízo, conforme o depoimento da testemunha Joana, fica claro que de fato os fatos ocorreram, e aí você vai narrar tudo isso. E vai estar lá o servidor do fórum descrevendo tudo, tá? Narrando tudo, né? Colocando tudo isso a termo, narrando tudo isso dentro da auta de audiência. Ou, se a audiência for gravada, isso constará tudo do vídeo, né? Do CD, depois que será anexado aos autos, né? Tá? Então, o prazo para alegações finais, em regra, é de 20 minutos, prorrogados por mais 10. Então, ou seja, pessoal, em regra, as alegações finais são orais. As alegações finais são orais. Havendo litisconsórcio o terceiro interveniente, o prazo que formará com o da prorrogação em um todo só, né? Vai ser dividido entre o grupo, se não convencionário, de modo diverso. Então, havendo litisconsórcio ali, o prazo será o mesmo para todos, essa prorrogação. Parágrafo 2º, passo o marca-texto no parágrafo 2º, é o que mais acontece. Quando a causa apresentar com questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas. É o que mais acontece, tá? Que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for caso de sua intervenção.
em prazos sucessíveis de 15 dias, asseguradas vistas aos autos. Pessoal, como hoje a maioria dos processos são eletrônicos, geralmente é 15 dias em prazo comum, tá? 15 dias sucessivos quando o processo é físico, né? Para que a parte tenha o direito de ter acesso e a outra também. Como é tudo eletrônico, prazo comum de 15 dias. Na maioria das vezes acontece isso, sabe por quê, pessoal? Imagine vocês que a audiência, a pauta da audiência é marcada em 30 minutos, ok? Ou em uma hora que seja, né? Até ouvir a autor, ouvir o réu, testemunhas do autor, testemunhas do réu, pessoal, passou uma hora fácil. Passou uma hora fácil, muito tranquilo com isso. E aí imagine ao final ainda o juiz ter que aguardar mais 30 minutos, né? Que somando os 20 mais os 10, 30 minutos, cada parte podendo fazer alegações finais. Que horas que vai acabar essa audiência? Né? Então, por uma forma estratégica, a maioria dos juízes acaba convertendo essas alegações finais em razões finais escritas, para que ele consiga, então, dar andamento na sua pauta de audiência. Beleza? A audiência, pessoal, em via de regra, ela é una e contínua, ok? É uma audiência de instrução só. Já escuta todo mundo, mata tudo que tem que matar ali, ok? Em via de regra é isso. Entretanto, em caráter excepcional, ela poderá ser cindida. O que é cindida, professor? Ela poderá ser fracionada, ok? Para ouvir uma testemunha ou ouvir um outro perito. Vamos imaginar que uma testemunha não veio, mas eles falaram, não, vamos ouvir todas as testemunhas que já estão aqui hoje e nós marcamos uma nova data para ouvir só essa testemunha que está de atestado. Pode ser, doutor? O senhor concorda? Concordo, ótimo. Eu já vou antecipar, ok? Então vai fracionar esta audiência, que via de regra é una e contínua. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate, do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial, ok? Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Então, em regra, pessoal, o juiz já deveria ou produzir, né, essa sentença na própria audiência, por isso que se chama audiência de instrução e julgamento. Ou, se ele não fizer isso, que seja realizado no prazo máximo de 30 dias. Nós bem sabemos que na prática não é isso que acontece, né? Tem processos nossos ali que já faz mais de ano, tá? Que ocorreu a audiência de instrução e ainda não teve sentença. Tá? Mas aí segue aquela ordem cronológica de julgamento, tá lá no artigo 12 do CPC, tá? Quem não lembra disso, ordem cronológica de julgamento. Artigo 12 do CPC. E por fim, não menos importante, o servidor lavrará sob o ditado do juiz termo que conterá em resumo a ocorrida audiência, bem como por extensos despachos, as decisões e as sentenças se proferir nesse ato. Então, tudo o que acontecer na audiência vai ser lavrado em ata e vai constar no termo da audiência, tá? E aí, assim, finaliza a audiência, tá? Lembrando que o juiz, se não for por meio eletrônico, ele vai ter que rubricar, né? Os membros do Ministério Público e as partes também. O escrivão poderá transladar a cópia dessa decisão para um outro processo, caso seja necessário. Tá? Vamos imaginar que existem processos conexos. Então, ele vai tirar a cópia dessa decisão, vai bater um carimbo e vai encaminhar para o outro. Né? Tratando-se de autos eletrônicos, deverá respeitar todas as normas específicas, né, sobre a autenticidade desse documento. Né? Terá que ocorrer a assinatura eletrônica do magistrado ou do servidor público. A audiência também poderá ser gravada por imagem e vídeo, como eu já disse a vocês, que acontece bastante na prática. Tá? E a gravação pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Então, o Código de Processo Civil autorizou expressamente as partes e os seus advogados a fazer o quê? Gravarem a audiência. Se eu quiser, logo no início da audiência, obviamente que por uma questão de respeito, por uma questão de integridade, eu vou informar tanto ao advogado contrário como ao juiz que eu estou gravando. Por excelência, estou neste ato gravando a audiência, todo o áudio, ok? E gravo. Ah, doutor, eu não vou deferir. Doutor, é um direito meu, ok? Assegurado pelo texto de lei, parágrafo 6º, né? Do Código de Processo Civil. Está lá. A gravação do que refere ao parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de
autorização judicial. Ressalvado, inclusive, o artigo 368, né? Esse parágrafo 6º é do artigo 367, tá? Artigo 368, que a audiência será pública. E, via de regra, a audiência é pública. Exceto, professor, quais são as exceções? Exceções são aquelas matérias tidas como segredo de justiça. São 4 hipóteses, né? Quando a demanda versar sobre fato de interesse público, né? Fato fundamento de interesse público. Versar sobre direito, a causa versar sobre o direito da família ou da criança e adolescente. Versar sobre situações de cláusula de confidencialidade arbitral, ou ainda versar sobre situações de direito à intimidade. Ok? Então, ocorrendo qualquer uma dessas 4 hipóteses, estão lá no artigo 189, parágrafo único, tá? Ocorrendo qualquer uma dessas 4 situações, nós temos que essa audiência será privada às partes, né, e aos interessados, justamente em razão de versar sobre segredo de justiça, tá? Mas nada impede ainda que o parágrafo C seja utilizado. Eu posso, inclusive, mesmo a audiência sendo segredo de justiça gravada, ocorrer essa gravação para o quê? Imagine que uma parte fale alguma coisa e o juiz não conste em ata. Isso eu posso utilizar favoravelmente ao meu cliente. Meus amigos, era isso. Obviamente eu coloquei a doutrina, muito embora só tenha colocado o texto de lei, é estes os livros que eu estou utilizando para preparar todas as aulas de vocês. Meus amigos, muito obrigado a todos pela paciência. Foi uma grande jornada essa nossa manhã, né? Quase aí que 3 horas de aula. Obrigado a todos, tá? Tenham todos uma ótima semana. No sábado, às 14 horas, nos vemos para falar sobre sentença e recursos. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Ed.